Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um Bora Falar de Branding. E hoje, acima de tudo, com uma pessoa que representa muito da história do branding no Brasil. Uma pessoa com quem eu conheço há vários anos, já fui cliente dela, já trabalhamos juntos. E, acima de tudo, trouxe para o Brasil vários insights, ajudou a que as empresas brasileiras, o mercado brasileiro, criasse uma profissionalização em termos disso. Não é arte. Acima de tudo, é técnica, é metodologia, é forma de trabalho aplicada para gerar resultado. Então, a gente está conversando aqui, acima de tudo, com Ana Couto. Ana, tudo bom? Tudo certo com Tudo você? bem, tudo ótimo, Dari. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com você. Mais uma vez, né? É, Nesses desafios de branding. a gente se conhece, só para quem está nos acompanhando aí, a gente se conhece. Eu acho que há mais de 20 anos, isso, né, conta um pouco E da nossa sim, trajetória, mas a gente se conhece há bastante tempo, tendo experienciado, tendo vivenciado, tanto como cliente, como parceiro da Ana, entregas, sempre entregas muito completas, muito estratégicas e muito robustas. Ana, para começar, então, primeiro, assim, né, uma reverência, assim, eu acho que você efetivamente é uma personalidade do que a gente fala sobre construção de marca de forma estratégica no Brasil. Então, acima de tudo, né, pelo todo o obrigada, viu? trabalho que você desenvolveu esse ano, a sua jornada é muito relevante. Tem todo uma palavra que hoje todo mundo fala, mas assim tem um grande legado de tudo que você construiu ao longo desse tempo. E aí, para começar, só para Acho que eu já tenho história, hein? Estou ficando preocupada com isso. Estou olhando tanto para trás assim. E aí, Ana, para a gente começar, assim, conta um pouquinho das pessoas, né? Eu conheço essa história, mas conta um pouquinho para quem está nos assistindo, aonde a Ana Couto estudou, como é que ela começou, como é que tudo começou para você, por favor. Tá ótimo. Então, vamos lá. Vamos voltar atrás. Já tem muitos anos, de fato. Eu fiz design na PUC e fazia também antropologia no IFIX. Depois eu comecei a trabalhar bem cedo. Fiz uma parceria com o Giovanni Bianco, ambos ateliê. Depois eu fui morar nos Estados Unidos, bem jovem, com 24 anos, e fiz um mestrado na Pratt Institute em Design, né, em Visual Communications. E lá eu percebi o quanto o mercado de design era um mercado extremamente profissionalizado e usava o design como instrumental estratégico, né? E isso sempre foi uma visão muito clara, né? O design tem uma frente de cultura muito forte e tem uma frente de negócio muito forte. E eu sempre me interessei muito por negócio. Quando eu voltei em 93, eu já tinha montado a agência nos Estados Unidos, já tinha clientes americanos e dois clientes americanos resolveram continuar comigo no Brasil. Eu achei uma coisa bastante curiosa, né? Em 93 a internet estava começando, o Brasil ainda estava engatinhando muito, e um dos primeiros clientes que eu ganhei no Brasil foi a Vale, que você trabalhava, então foi uma coisa muito importante eu ter tido essa parceria com a Vale durante mais de 15 anos, né, em que a Vale investia muito em design como instrumental estratégico. Tinha uma conta de design que era uma coisa rara até na época, né, de todos os pontos de contato, uma coisa bastante interessante. E aí eu sempre olhei o mercado brasileiro como um mercado que a gente chama hoje de um certo desperdício de valor, né? Por quê? É uma economia enorme, é a nona economia do mundo e a gente não tem nenhuma marca nas 200 mais valiosas do mundo. Então, assim, é uma gestão de negócio forte, mas não tem uma gestão do intangível forte, né? E o intangível hoje, nessa mudança aí, né, final do século XX para o século XXI, a gente está vendo, né, uma economia que está mudando para serviço, está mudando para esse intangível, não são mais as fábricas, né? A gente tem falas importantes do branding, desde lá de trás, quando o presidente da Coca-Cola falou, né, se todas as minhas fábricas explodirem, eu tenho o meu ativo mais importante que a minha marca. Eu realmente falei, cara, a gente precisa trazer uma coisa que é o método de trabalho, né? O branding é método. E a gente precisa trazer isso para o Brasil para entrar na gestão dos executivos brasileiros, né? E isso eu acho que foi um grande passo. Depois eu fiz duas parcerias internacionais, quando eu montei a agência, eu trouxe a agência lá dos Estados Unidos, eu trouxe esses clientes americanos, e eu senti que eu precisava de parceiros internacionais para trazer mais legitimidade à estrutura. Então, comecei a montar uma estrutura de estratégia
fiz uma parceria com a Adson, que na época estava fazendo o rebranding da Ipiranga, e depois fiz uma parceria com a Landor, que fez o Bradesco, né, que fez a Varig, que eram as maiores empresas de branding do mundo. Já tinham milhões de lugares, tinham mais de 1.000 funcionários, tinham essa estrutura toda montada de serviço. E isso foi muito importante para dar um salto no meu modelo de negócio no Brasil, né? De entrar, me lembro, numa agência de publicidade, agora você está entrando no mundo corporativo pela porta da frente, porque uma questão muito importante que eu vi desde o começo, a gente tinha que subir e falar com os CEOs, né? Com os líderes da empresa, porque branding é uma gestão da liderança, do time executivo. E isso foi muito importante. Depois eu voltei, uma coisa que eu tenho muito na minha trajetória, é estudar. Então, eu sempre volto, cada ano eu faço um curso, eu estou sempre estudando. Aí eu voltei para Harvard, fiz um curso de gestão chamado OPM, de 3 anos, né? Um mês por ano, que foi muito importante também para dar mais um passo nessa visão de que branding é uma estratégia de negócio, né? E isso hoje eu acho que está na pauta de todo mundo e fico, de fato, feliz de saber que eu fui uma das pessoas que empurrei aí o branding para a gestão do topo da empresa, né? Então a gente hoje faz o branding para, acho que agora não é mais uma dúvida, né? Você precisa fazer um projeto de branding, e a gente não precisa mais ficar dizendo o porquê, né? Você de fato tem que fazer uma gestão de uma coisa que tem muito valor, que é o seu intangível. E uma coisa que eu acho que também ajudou muito é essa gestão de todos os stakeholders, né? Você hoje tem os investidores, você tem os colaboradores, você tem os consumidores, você tem a sociedade, e todo esse pool, né, dos stakeholders, eles são muito importantes para a gestão de valor. Você não está mais só na era do marketing, que você fala só com o seu consumidor, né? Você está numa era que você tem que fazer a gestão desses públicos de interesse da sua marca. E aí eu acho que também está todo mundo entrando aí no século XXI, entendendo que desperdício é uma coisa inaceitável. Desperdício é onde você vê que você não está alinhando, né? Sua estratégia de negócio com a sua estratégia de marca e sua estratégia de comunicação. E para a gente, branding hoje é isso também, Daria. A gente evoluiu muito, que o branding não é só estratégia de marca, né? O branding é a construção de valor, e quando você pega esse faz da sua oferta do seu negócio, que tem hoje um impacto muito grande, como é a experiência do seu serviço, né? Qual é a proposta de valor do seu cliente, que é o que a gente chama do pilar do negócio. Quando você alinha com a sua estratégia de marca, qual é a sua personalidade, né? Como é que você expressa a sua personalidade, que a gente fala muito nos equities, né? Visuais e verbais, e como é que também você comunica isso, como é que a sua narrativa é uma narrativa coerente, né? Porque se você não tiver esse tripé azeitado, você está desperdiçando valor. Então, um pouco é a evolução que a gente também vem aprendendo, né? E a gente, como a gente fala, é uma metodologia evolutiva, ela precisa responder ao contexto. Nossa, Ana, você já começou aí, você já colocou várias questões relevantes. Eu confesso, então, assim, primeiro só para lembrar, eu acho que eu nunca falei sobre você sobre isso, não me lembro de ter falado, mas pela Varig eu estive na Landor, lá em São Francisco. Exato. Que foi a Varig Brasil, e na época, inclusive, eu Exatamente. vi também a construção do que é até hoje a marca do Bradesco. Então, eu tive essa experiência que foi simplesmente fantástica. E aí você foi evoluindo, eu estava esperando, já que ia ser a minha próxima pergunta, mas você já fez. Eu tenho esse problema, que eu começo a falar Ah, e aí meu imagina. fluxo. Imagina, que seria, assim, então, assim, dentro dos trabalhos que eu desenvolvo, a gente também se predispõe a conversar muito com jovens empresas, startups. Por exemplo, a gente tem um trabalho aqui na fábrica de startups do Porto Maravilha. Às vezes é muito comum, você vai conversar lá com um empreendedor, ele já tem, por exemplo, um game, vamos supor, ele já tem a ideia do que vai ser o game dele, muito clara, ele já tem a ideia do nome que vai ser o game dele, sei lá, Thor. Mas aí você, né, com um olhar, dizendo assim, mas por quê? O que isso representa? O que você quer dizer?
as pessoas não pensaram nisso. Ah, sei lá, é o nome do meu ator favorito, é o nome daquele personagem, é o nome do meu Exatamente, cachorro, mas exatamente, nunca pensaram nisso. E aí eu sempre exatamente. recorro a um slide que você sempre coloca, e você já até argumentou sobre ele, é assim, não adianta eu sair da estratégia, eu tenho um business plan que foi aprovado e o cara vai botar lá X mil reais, X milhões Exato. de euros no negócio. E já ir com aquela ânsia, já De sair do fazer. business plan e ir para a comunicação. Se eu não passei antes, por que estratégia de marca eu quero ter? Porque eu posso Exatamente, hoje estar perfeito. olhando, corrija-me se eu estiver errado, posso estar olhando hoje que o meu negócio vai ser um game, e aí eu dou um nome, que depois eu vejo que o meu negócio, além de game, pode ser, por exemplo, um Perfeito. EAD, um curso online, e aquele nome, em vez de me potencializar, ele me aprisiona. Exatamente. Perfeito. Não é isso? A gente tem, primeiro assim, a gente acredita que todo negócio, primeiro, né, duas premissas aí para startup ou para qualquer negócio. Todo negócio pequeno vai ser grande um dia, né? E a gente sabe, e a gente precisa contar melhor essa narrativa dos portões, que eu digo, né? Quais são as garagens que os nossos negócios nasceram, como a gente sabe a garagem da Apple, a gente sabe a garagem do Google, a gente sabe. Isso é uma forma de ter a narrativa do passado, mas sempre olhando para o futuro. Então, qualquer negócio vai nascer pequeno e vai ficar grande. O seu negócio precisa crescer e precisa evoluir. E hoje a gente não tem mais o que a gente chamava antigamente, muito claro, um frame of reference, né? A referência do meu negócio é game. Isso não é mais suficiente porque o negócio tem que evoluir a cada ano. Então, o que a gente está vendo aqui? Quando você tem uma proposta de valor clara, vamos pegar a Amazon, né? Que começou com core de entrega de livros, vendas virtuais de livros. Mas, na verdade, o que ela faz ali, que era entrega de livro, não é o core do business dela. O core do business dela é entender da melhor forma possível o seu consumidor e atender com primazia aquele consumidor. Então, ela consegue evoluir de uma entrega de livros para, né, uma entrega de groceries, de comida, para uma entrega de roupa, para uma entrega de streaming, né, de vídeo. Então, o que a gente chama hoje é que, se ela ficasse presa, se a Amazon se chamasse Book Online, ela teria um problema, né? Mas o fato dela se chamar Amazon e hoje ter um que a gente chama de um bundle, né? Vários serviços com a mesma proposta de valor em torno do seu consumidor, olha, ela se tornou a maior, uma das mais valiosas marcas do mundo, né? Então, quando o Jeff Bezos estava lá atrás e falando assim, o que eu faço? Eu não faço entrega de livro. Eu faço a melhor experiência que eu tenho para o meu consumidor. Isso te possibilita crescer não preso no seu produto, porque o produto que você tem hoje, ou o serviço que você tem hoje, não vai ser o mesmo que você tem daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, daqui a 4 anos. Vamos pegar um case que a gente usa bastante. Lego, por exemplo. Lego começou com aquela brinquedos de plástico, né? Foi a empresa mais rentável de brinquedos do planeta durante 60 anos, ela é de 1932, e chegou uma hora que ela não lançava nenhum produto novo há 10 anos, né, da década de 90, começou a perder dinheiro e o qual é o mais importante? O contexto. As crianças não queriam mais brincar só de pecinha de plástico, né? E aí ela conseguiu reinventar o negócio dela através do propósito, né? Que é inspirar os construtores de amanhã, e entrou em outros canais, como videogames, né? Como games, como tecnologia, como até treinamento de empresas. Então, é uma coisa muito importante a gente não construir o nosso negócio a partir do que eu faço, mas sim o porquê eu faço, né? Do propósito. Esse propósito que te alinha essa construção de valor do futuro. Pega um outro exemplo que é muito clássico, né? Telefônica. A Telefônica foi uma marca de telefone que se chamava Telefônica e que investiu milhões numa marca que depois teve que mudar o nome da empresa. Virou Movistar, no Brasil virou, né, virou a Vivo, porque o nome caducou, né? Então, você tem que, de fato, você vê iFood e Rappi, por exemplo. Né? iFood está ancorado no food. Será que eles tivessem pensado lá atrás com uma estratégia de você pode hoje entregar
qualquer coisa como o rap, por exemplo, né, que virou um competidor, é isso que você falou, o nome acaba sendo uma âncora e não um alavancador do seu negócio. Então, Xerox, né? hein? Xerox. Xerox. Eu acho que a Xerox ela virou esse nome da categoria. A É. gente tem que evoluir. O business model, gente, hoje, tem que evoluir para frente que a gente não sabe quais são. Né? Para referência, pega a Apple. Né? A Apple saiu de computador para designer, para música, para store, para Apple. Então, assim, o business hoje ele vai crescer com fronteiras que não são delimitadas pelo seu frame of reference que você começou, né? E a única coisa que vai realmente conduzir um futuro de crescimento é um propósito claro, é o que eu tenho de talento a serviço do mundo, e não o que você faz. O que você faz vai mudar, deve mudar a cada pelo menos 2 anos. Se você está fazendo a mesma coisa que você fazia 2 anos atrás, pensa no seu negócio. É muito interessante isso, Ana, mas se a gente olha para a maioria das empresas, e você deve vivenciar muito isso, não é claro para eles o propósito deles. É como se Não, eu, preci- isso é um... é como se eu precisasse de um psicólogo, um analista, para dizer, né, o sentido da minha vida. Né? Então, assim, para a maioria das Exatamente, empresas, exatamente. eles escutaram falar sobre isso, eles querem fazer isso, mas eles não conseguem entender o seu propósito, né? Por isso que o papel do branding é muito esse também, né? O branding, ele tem que o que eu falo que é assim, você encontrar aquele tesouro que está meio escondido, você vai polir, vai deixar ele brilhando para ele continuar gerando valor para o futuro, né? A gente, quando está fazendo um projeto de branding para uma empresa, em que a gente começa a detectar qual é a história de valor que ela tem, que a gente chama, né? O que foi o impulsionador dela, o que trouxe ela até aqui, geralmente tem alguma coisa ali de sucesso, tem um DNA de sucesso nela, que a gente vai olhar para trás e vai trazer. A gente não traz o propósito, uma fantasia, né, ou algo que não tem a ver com o contexto da história da empresa. É super importante. Qual é realmente o driver que é impulsionador? Então, isso é uma coisa que é um trabalho do branding, é fazer isso. Né? Porque senão ele fica preso no que a gente chama, isso é um método que a gente trabalha muito, a gente chama nas ondas de valor. Você vai olhar, a gente tem uma metodologia muito clara que são as 3 ondas. A construção de valor, ela depende de você surfar bem as 3 ondas, né? A primeira onda que a gente chama é a onda básica, é a onda do hard sell, em que você tem que vender bem o seu produto, o seu negócio tem que dar resultado, né? Você tem que fazer uma comunicação clara que engaja os seus diferenciais. Isso é a primeira onda, o hard sell. Mas isso não é suficiente, e aí muitas empresas ficam nessa primeira onda. Meu produto eu tenho que vender, meu negócio dá dinheiro, então tudo bem. Mas você precisa evoluir, que a gente chama para a segunda onda, que é qual é o papel relevante que as marcas têm na sua vida. Então, a marca precisa ter relevância, o negócio precisa criar mais valor, né? Que não é só a relação transacional, você precisa criar uma fidelidade e você precisa comunicar com uma relação mais emocional. Então, isso também é importante das empresas entrarem na segunda onda. Mas o século XXI nos está trazendo outros desafios de branding que a gente chama da terceira onda, que é a onda em que você define o seu propósito. Assim, eu não posso mais ter uma coisa que só faz uma venda de um produto. Né? Eu preciso ter um papel que esse produto, que essa oferta, que esse serviço vai ter um impacto positivo no mundo. Eu preciso encontrar o meu ecossistema também de valor. A gente está vendo os negócios que estão crescendo, eles têm ecossistemas, né? Eles têm várias pessoas acopladas a eles. E a comunicação tem que engajar com o ponto de vista de mundo, né? Porque os consumidores, os investidores, a gente está vendo aí, você deve estar acompanhando, né? O BlackRock, que é um cara, Sim. o Larry Fink, que fala: eu não invisto mais, o maior investidor, né, de venture capital do mundo, fala: eu não invisto mais em empresas que não têm propósito. Uhum. Você tem que ter compliance, né, de meio ambiente, de social, de governança. Então, as regras para construir valor no século XXI vão ser outras, né? Não são mais as do século XX. Não é só mais gerar valor para o acionista, que foi uma premissa das empresas do Uhum. século XX. No século XXI, a premissa das empresas é gerar valor para todos os stakeholders.
E isso está mudando muito na construção de branding, né? Porque o branding nunca foi um marketing que só falava com o consumidor final, né? O PPPP lá. Uhum. O branding sempre falou com todos os stakeholders e principalmente, né, de dentro para fora, com colaborador, com investidor. Quantos trabalhos a gente fez para a RI, né? Até na Vale, trabalhou anos com relações de investidores, com Roberto Castelo Branco. Então, assim, essa relação de valor que tem muito a ver com reputação, né? Uhum. Reputação e branding, eles andam muito. A boa reputação é resultado de um bom trabalho de branding. De uma boa entrega, de uma boa consistência, de uma boa Exatamente. relação, organização, ecossistema de Exatamente. público. Ana, eu vi recentemente uma palestra tua, né, que você fez no broadcast, via YouTube, né, bem bacana. No TIP, Isso. E aí você falou uma coisa que ficou muito na minha cabeça, eu gostaria só de pedir para você recuperar para todo mundo que está nos assistindo, que é a questão assim, né, sobre os equities, né? Você mostrou, não me lembro detalhes, mas aí a gente chama da régua de icônica, que a gente chama. Né? Então você tem aqui embaixo, e a maioria das empresas está aqui embaixo, né? São marcas sem nenhum tipo de expressão, sem equities relevantes, ou seja, é mais do mesmo, disputando acima de tudo um mercado que é vermelho, é sangrento, é preço, 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 e tem as marcas que vão construindo até chegar na marca icônica. Conta um pouco para a gente sobre esse conceito, por favor. Então, uma coisa que a gente vê também muito desperdício de valor é quando tem vários mercados e categorias que você tem em que você fala de uma forma tão desestruturada, porque a marca não é só o logo, né, Dario? A marca é o logo e todos os pontos de contato, todas as expressões que ela traz. E hoje em dia, com a evolução da tecnologia, com as redes sociais, com tantas formas e tantos canais de expressão que você não controla, você tem que ter toda essa gestão de equity muito bem feita para você realmente criar o que a gente chama de um território mental da marca, né? E esse território é por expressão visual, por expressão verbal, por sonora, por vários equities, né? Equities é o reconhecimento que aquilo tem valor para a gente. Então, muitas categorias que a gente encontra estão nos dois primeiros degraus, que é totalmente desestruturada, você não consegue identificar nada de território da marca. Se você não tiver o logo ali, você não sabe quem é. Então, sempre dou esse exemplo, o break do Jornal Nacional com 10 mil supermercados falando só de preço. Entra uma marca, sai outra marca, você não sabe se é um, se é outro, você fica totalmente perdido. Você não consegue nem memorizar o que é aquilo. Vem um produto, vem o preço, vem um produto, vem o preço, depois assina. Aquilo não tem uma categoria totalmente focada em falta de diferenciação. Depois você tem a categoria que a gente chama de clichê. Todo mundo usa a mesma coisa. Então, na época, por exemplo, de tecnologia, fibra ótica, todas as empresas faziam de fibra ótica, tem a mesma foto, né? Você consegue imaginar aquela foto da fibra ótica. Então, assim, é totalmente padronizado e clichê, você também não consegue diferenciar você do resto. Depois você começa a ter marcas que trabalham bem os seus equities, que são marcas que a gente chama já conseguem construir diferenciação. Então, a gente usa aquele exemplo do suco do bem. A embalagem, a comunicação, as redes sociais já tem um universo visual e verbal interessantes, diferenciados. A forma de falar do suco de bem, né, a embalagem já é diferente da categoria. E aí você, quando você trabalha bem consistente, você sobe para o último degrau, que são, né, as marcas icônicas, em que você pode até tirar o logo da comunicação, você pode até não ter essa presença, mas você sabe que é aquela marca que está ali falando com você, né? E várias marcas conquistaram isso, como uma Apple, né? Ou como uma Coca-Cola, ou como o Itaú, como a Natura, que você sabe que você está dentro daquele universo. E isso é um lugar que todo mundo quer estar. E para isso eu sempre dou por isso que assim, o branding precisa começar desde cedo, sendo muito estratégico, né? Porque não necessariamente você vai fazer um cartão de visita, você vai fazer o seu site, você vai fazer um uniforme, você vai fazer uma embalagem. Você tem que pensar o que dessas expressões são expressões que vão estar ao longo da sua vida no contexto de construção de valor, né? E não estão mudando a cada ano.
você perde tudo e começa tudo de novo. Esses equities, eles têm que ser longevos. Pega a comunicação da Apple. Há muitos anos a Apple tem a mesma comunicação. Ela não está inventando a festa cada ano. Pega a Coca-Cola. Ela é super jovem, mas ela trabalha os equities dela de uma forma muito consciente durante muitos anos. O UF da Coca-Cola todo ano vem nos visitar. O Contour da Coca-Cola, né? A ONU da Coca-Cola. Então, a gente não pode confundir criação, né, com ficar cansado dos seus equities. Equity, você precisa de tempo e consistência para construir. Então, e não é contexto de criação, né? Porque a gente tem esse problema também, às vezes, uma agência de publicidade, a gente até começou a ser uma agência também a ter a estender o nosso serviço, porque a gente ficava bastante triste quando a gente construía todo aquele arsenal que a gente chama, né, de comunicação, de equity, de ponto de contato, e vinha uma campanha totalmente desalinhada, né, com os equities. Mas a gente, que desperdício de valor, né? Ou seja, às vezes uma campanha fazendo uma analogia, atravessava o samba. Você fez um conceito como um todo e alguém vem e atravessa o samba e faz uma bela sacada, mas que não eleva, que não potencializa o que foi pensado antes. Exatamente. E essa questão de potencializar é uma palavra importante, né? Alavancar, potencializar, acelerar. Isso o branding faz, sabe? Isso que as pessoas têm que entender, que é o caminho de acelerar e não ficar detraindo valor, né? Claro, claro. Ana, a gente está caminhando quase para o nosso final, por uma questão de tempo, mas tudo está maravilhoso, né? Aliás, gente, só voltar antes. Você falou aí negócio sobre as marcas clichê, e aí às vezes eu faço esse desafio. Pega a revista semanal, seja ela qual for, pega a tua revista semanal, recorta todos os anúncios de carros. Perfeito. Carros. Perfeito. Carro é um que é uma loucura. É só... Tira a marca. Perfeito. Se você não for um apaixonado por carro, você não sabe quem é quem. Total. A gente fez um rebranding da Fiat agora, exatamente trazendo essa questão. Porque senão tudo é igual. Tudo igual. É uma foto grande com várias fotos pequenininhas, o meu pneu, o meu rádio, o meu freio. Ainda tem uma coisa, os produtos estão muito parecidos também, né? Exatamente. E aí você não gerou... Perfeito, perfeito. Ana, então, de novo, a gente está caminhando aqui quase para o nosso final. Tem sempre uma questão muito recorrente, né? Mas existe o branding aplicado no digital. Me lembra, né, por ser mais vintage, me lembra, acima de tudo, uma discussão que a gente teve nos anos 90, que era marketing, que era de produto, agora vem o marketing de serviço, ele vai desbancar, vai ser uma nova fronteira, e hoje absolutamente é um terreno pacificado, é marketing. Seja para produto, seja para serviço, é marketing. O conceito, o receituário principal é o mesmo. Lógico que eu tenho que, uma palavra que você também sempre usa, respeitar os códigos culturais dos públicos, se é produto ou serviço, mas é o mesmo. Sim. Na tua visão, existe branding e existe branding para o digital? Eu chamo essas questões, sabe, de falsos dilema. Tem muita gente com belíssima introdução, sabe? É isso mesmo. Porque assim, aquela coisa assim, eu preciso entrar no e-commerce, assim, isso é um falso dilema. Não, porque é óbvio que você precisa entrar no e-commerce, né? E é óbvio que você precisa fazer mais. A pergunta é isso é um acelerador do seu negócio? Você ter mais um canal para você vender o seu negócio? Óbvio. Agora, como entrar, que é a pergunta. Então, o brand digital, é óbvio que está totalmente pegando o seu branding. Como você vai estar é que você tem que alinhar essa questão. E aí a gente faz essa analogia das pessoas. Você está no seu Facebook, você tem um Instagram, você tem um Twitter, você tem um LinkedIn. Como você quer ser percebido, né? O que você vai falar que é único, que é diferenciado, que vai fazer com que você construa valor e não fique mais uma pessoa falando besteira, ou falando nada, ou não se diferenciando. Então, o branding, ele é a expressão de qualquer coisa, e as redes sociais, o digital, é fundamental nessa construção de valor, né? É fundamental de estar alinhado. Existe muito, e aí eu acho que também tem esse brand, tem a performance digital, em que eu acho que é bastante perigosa quando você não alinha com o branding. Então, por exemplo, a gente tem um case muito legal que foi a Use, que é um serviço digital, né? Belíssimo case. Belíssimo case.
E o trunfo ali foi porque tinha, né, o branding, que a gente já tinha 2 orçamentos, tinha o performance, com o Leandro, tinha o branding, e quando a gente juntou e fez o casamento de um retroalimentar o outro, o ROI foi lá para cima, porque você tem que falar de uma forma muito consistente. E o digital hoje é fundamental no seu negócio. Então, É, não entre em falsos dilemas. Isso é óbvio que tem que ser uma coisa só. É a mesma coisa que você falou da campanha institucional, campanha de produto. Também, para mim, é um falso dilema. Você já viu a Apple fazer só produto e preço? Não. É um brand. Então, você está sempre fazendo de uma forma integrada. perfeito, Como, perfeito. como a nossa nova vida agora, né? Integração É, total. Home é. office, homeschooling, home Anywhere Office. anywhere office. E na última, só para a gente terminar, assim, imagina que uma grande parcela de todo mundo que está nos assistindo está fazendo um MBA, está procurando o seu lugar ao sol, ou já é gerente, está procurando se aperfeiçoar, né? Que dica você dá para essa pessoa? Né? Que dica que você dá para essa pessoa para que ele tenha uma exata compreensão é, de branding, de marketing? Ou seja, eu foco só na leitura técnica, sei que você não é assim, ou também foco nas artes, sei que você também faz isso, foco na cultura como um todo, né? Antropologia, como você falou. Me dá uma. O que essa pessoa tem que estar conectada? Primeiro, eu acho que ela tem que ter um senso analítico muito aguçado, né? Então, assim, você tem que saber capturar o que está acontecendo no seu contexto, né? Saber se informar de todas essas frentes. E quando você olha, tem um olhar analítico e estratégico, você tem que. Algumas questões são muito importantes. Primeiro, o negócio é muito importante de dar resultado, então, assim, não subestime o resultado do negócio, você sempre tem que olhar como é que isso está gerando. Depois, sempre olhe o contexto maior, né? Não olhe a big picture, né? Que todo mundo fala, é muito importante, porque às vezes você está olhando tão fechado e você está perdendo todo um contexto maior. E depois, olhar para trás e para frente da marca, ou do trabalho, ou da sua carreira também, né? Onde você esteve e performou muito bem. Então, a gente faz sempre esse exercício, que eu acho que vale para todo mundo, que é o que impulsiona você e a sua carreira, onde você está ganhando o jogo, que você se diferencia, né? O que é detrator da sua carreira também, onde você está perdendo o jogo, talvez eu não tenho uma visão de negócio muito forte, vai fazer um curso de business, né? Ou eu não tenho uma visão de design, de cultura muito forte, vai fechar os seus gaps de skill. E o outro é o que pode acelerar você, né? Aonde você vai ganhar. O fato de eu ter feito coisas bem distintas, tipo design, antropologia e business, eu entendo hoje que foi um diferencial muito grande na minha carreira, né? Eu não vim de um lugar só. Eu vim de um lugar e branding tem esse olhar bastante analítico, né? Ele junta muitas peças. Então, acho que o profissional que consegue fazer isso, ele trabalha do lado esquerdo e direito do cérebro com a mesma potência. E esse eu acho que é um diferencial. Então, eu acho que fica aí minha dica. Quanto mais informação você puder juntar, não absorver, porque absorver, Aham. todo mundo está absorvendo. Mas fazer disso um olhar estratégico, eu Sinapses. recomendo. Quanto mais sinapses você produzir, melhor será. Exatamente. Ana, foi um prazer ter você com a gente. É sempre muito bacana escutar você com a forma clara e límpida, né, que você fala sobre branding. Foi um prazer grande estar aqui. Muito Muito obrigado, obrigada tá? pelo convite. Espero ajudar aí a galera que está se formando.